Bem, muito bem, bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Hoje, aula de epidêmio. Muito bem. Primeira pergunta: viram o filme? Muito bem. Bem legal o filme, né? Então, o filme ele trata exatamente do tema da aula de hoje, ok? Então, é sem tirar nem pôr o que a gente vai falar. Então, assim, é um filminho que eu achei bem legal. A ideia era passar ele em sala de aula, mas como ele é comprido e como a gente está com essas aulas já pré-estabelecidas, né? Então eu falei assim, vou passar para o pessoal ver em casa, né? Daí o pessoal pode ver aí final de semana, né? Pode dar uma sapeada aí no filme. Mas eu acho que é um filme assim bem legal, bem instrutivo, porque ele, né, distrai um pouquinho, não fica aquela coisa rígida ali, né? Então dá para ver de uma forma mais light. Muito bem. Bianca, quem mais viu o filme, gente? Além da Bianca. Bianca viu o filme. Paula viu o filme, Paula? Não, professora, eu não assisti a aula passada. Então nem sei que filme é. Eu mandei no grupo. Devo ter passado. É muita conversa, professora. Eu vou dar uma olhada e assisto. Tá bom, beleza. Só um pouquinho, tem gente chegando aqui. Gabi, viu o filme, Gabi? Agora tá chegando todo mundo aqui. Bom dia, Erivelto. Erivelto, você viu o filme? A Gabi também não viu. Um pouquinho, o pessoal tá chegando. O Erivelto até fugiu da reunião, ó. Nora viu o filme, Nora? Não, professora. Poxa vida, gente. Bianca, acho que só você viu o filme. Felipe viu o filme? Ai, professora, eu não vi, não. Caraca. Pera lá, gente. Então vamos fazer o seguinte, só um pouquinho aí. Pera lá. Vamos ver. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pera lá. Deixa eu descobrir aqui como é que eu faço aqui. Só um pouquinho, gente. Tá. Acho que já sei aqui. Só um pouquinho.
Deixa eu ver. Bom dia, Wendel. Não, aqui não deu. Queria compartilhar um pedacinho do filme aqui com vocês, mas não estou conseguindo achar onde que eu poderia compartilhá-lo. Espera lá. Talvez aqui. Não. Eu já compartilhei uma vez no um vídeo, mas aqui ele não está abrindo. Não. Deixa eu ver aqui. Eu queria passar um pedacinho do filme aqui para vocês, já que vocês não viram em casa, mas não estou conseguindo compartilhar ele aqui para vocês. Era para ele aparecer aqui, ó, numa janela, mas não está vindo. Bom, enfim, vamos lá. Paciência. Bianca, você que viu o filme, vamos lá. Quem mais viu o filme, além da Bianca? Mais alguém viu? Só você, Bianca, que viu o filme. Conte para nós o que você achou do filme. Então, o filme ele fala sobre a saúde no Brasil e ele dá um destaque bem grande no Oswaldo Cruz. Uhum. Não sei, falam mais? Não sei mais o que falar. Uhum. Mas como que aconteceu a vacinação? Então, foi assim, meio que imposta, né? Foi através de uma lei. Teve uma revolta da população, porque o governo também era bem autoritário, né? Tiraram as pessoas do cortiço. Então, assim, tinha muita desconfiança da população com o governo. E eles só, tipo, pegaram e mandaram todo mundo se vacinar. Eles não sabiam muito bem o que tinha na vacina, então tinha muita desconfiança. E não era bem visto, né? Além do mais, tipo, as mulheres... Era meio que indecente mostrar o ombro, então... Elas não queriam tomar vacina também. O homem também não deixava, assim. Não sei mais o que falar. Não, Era mas é isso aí, basicamente ó. isso. Que um ponto de destaque, assim, no filme, ele mostra, primeiro, que a vacinação, ela ocorreu, assim, de modo obrigatório. Então, as pessoas não queriam se vacinar, mas elas eram obrigadas a se vacinar. Uma outra coisa que mostra, muito, assim, muito nítido no filme, assim, que é muito legal da gente ver, é que, por exemplo, hoje em dia, gente,
Ó, olha só, a minha pergunta é: o que vocês acham do SUS? Peraí. Opa, que os gatos estão brincando. Ai, não. O gato tava brincando aqui. O SUS, ele é um sistema de saúde para todo mundo, né? Aham, mas o que Pra todo vocês mundo. acham dele? Vocês Eu gostam acho do que ele SUS? funciona. Eu acho Acho. que ele funciona muito bem. Aham, Eu também. Apesar de que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas ele uhum, funciona, né? Principalmente quando você está dentro do hospital trabalhando, você vê que o SUS funciona. uhum. Então, e tem outras áreas também, né, que a gente até está vendo em saúde pública aqui, que está dando, assim, tipo, um start, assim, ó, realmente está funcionando. Porque tem muitas coisas que a gente não consegue, estamos aqui focados na aula e a gente não está conseguindo ver lá fora o que está acontecendo. Mas a partir desses starts a gente está conseguindo perceber melhor a atuação do SUS. Aham. Então, o pessoal colocou ali, ó. O Wender falou, acho da hora, mas um pouco negligenciado. E a Rebeca falou, acho que é muito importante para a população. Rebeca, por que você acha que é importante para a população? Porque ele vai além de ser só os postos de saúde. Ok. Então, gente, olhem só. Antes do SUS, a população mais pobre não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica. Então, era muito difícil para eles. Deixa eu ver aqui, ó. O Jefferson colocou: o SUS é muito bom, mas poderia ser extremamente melhor se não tivesse a corrupção do sistema. Corrupção é o nome, né? Faz parte do Brasil e os políticos acham que têm direito a isso. Enfim, não vamos discutir política. Felipe, ele é de importância. Tenho que melhorar, mas está sendo válido, pois ele ajuda bastante gente. Dependendo do tempo e da condição, como alguns não têm dinheiro, tem que esperar, por exemplo, na cirurgia. Sim, né? Tudo isso são questões políticas, é o que também o Jefferson acabou de falar, né? Se tivesse menos roubalheira, sobrava mais dinheiro para o SUS, né? Mas, enfim, vai se fazer o quê? Mas, apesar de tudo isso, gente, antes da criação do SUS era muito pior. Era muito pior. Porque não tinha por onde a população recorrer. Hoje precisa de uma cirurgia, tem o SUS. Antigamente não tinha. Ou você tinha dinheiro para pagar, ou você morria, né? Existiam as santas casas de misericórdia, mas eram pouquíssimas, né? Então, e dependia de era uma coisa muito menos do que é o SUS hoje em dia. Tá? Então, gente, vejam o filme. O filme, ele é exatamente a nossa aula de hoje. É importantíssimo esse filme. Não deixem de ver, ok? O Felipe colocou aí. Bom, há críticas positivas e negativas sobre o sistema, mas bem é o que tem ajudado bastante gente. Por exemplo, em vista da organização daqui, para comparar no Rio de Janeiro aqui, é bem melhor e mais rápido. No Rio de Janeiro, né, comparando aqui com o Rio, né? Então, gente, vejam o filme, ó, eu pus o link ali para vocês, tá? No YouTube. É um filme que dura 1 hora, mas dá para pular a abertura ali e tal, já ganha um tempinho. Vejam o filme, ele é importante, ele dá uma elucidada no todo, ok? É lição de casa
para essa semana, ver o filme, ok? Muito bem. Eu vou compartilhar os slides com vocês. Muito bem. Então, vejam lá. A história da saúde pública no Brasil. Hoje só vamos contar um pouquinho de historinha para vocês, tá bom? Então, vejam só. Primeiro de tudo, quando o Brasil foi descoberto, aqui no Brasil, a população era uma população indígena. Então, era uma população que ela não tinha contato com uma série de doenças que são doenças comuns para o homem branco. Desde uma gripe, eles não tinham contato, até coqueluche, difteria, outras patologias mais sérias. Eles não tinham contato com nada. Então, como eles nunca tiveram contato com essas patologias, eles também não tinham imunidade para essas patologias. E daí o que aconteceu? Com a chegada do homem branco no Brasil, essa população indígena foi exposta a essa gama gigantesca de patologias. E houve uma morte muito grande de indígenas. Muitos índios morreram por conta dessa falta de imunidade, até que eles fossem adquirindo uma imunidade. Ok? Então, isso lá nos idos de 1500. Bom, daí, quando a família real veio para o Brasil, a família real portuguesa veio para o Brasil, o que aconteceu? A família real, ela queria trazer para o Brasil condições de saúde, né? Então, a família real começou a colocar formação de universidades, né, de faculdades, curso de medicina, curso de químico, né? Para quê? Para que houvessem profissionais competentes, profissionais habilitados para tratar da saúde da população brasileira. Mas eles queriam tratar da saúde da população? Não. Eles não queriam tratar da saúde da população. Eles queriam tratar da saúde da corte. Só da corte. Todo aquele povo que estava aqui antes não interessava, né? Então, o único interesse deles era realmente os ricos. Então, quem podia pagar, podia ter acesso à saúde. E não só acesso à saúde, também o acesso à informação, né? Então, se a gente for ver, bom, até os dias de hoje, né? Fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, é uma coisa caríssima se for numa faculdade particular. Existe a federal, mas hoje em dia, pelo menos, existe a federal. Naquela época não existia, era só pago, né? Então, o acesso à formação e o acesso à saúde em si, ela dependia de um poder aquisitivo. A população pobre não tinha o menor acesso. O menor acesso. Bom, as igrejas, elas começaram a construir as Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia serviam para quê? Para atender aos pobres, para atender a população pobre. Vejam,
a grande maioria das santas casas atendiam a população carente, mas não os escravos. Só a população carente. Algumas atendiam, mas a grande maioria não atendia. Dependia do quê? Dependia da administração, né? Normalmente voltadas pela igreja, tinha algum padre ou alguma madre superiora que eram responsáveis por aquela santa casa. Então, dependia da boa vontade do responsável. Então, algumas santas casas, no começo, permitiam atendimento aos escravos, depois não permitiam mais, oscilava conforme a pessoa que estivesse no comando daquela santa casa. Mas, de um modo em geral, a grande maioria não permitia o atendimento de escravos. Ok? E elas eram mantidas pela igreja. Bom, então olha ali, curiosidade. Acompanhem comigo ali, ó. Todas as santas casas citadas, né? Ó, tem várias ali, ó. Vou voltar no slide anterior. Ó. A primeira foi a de Santos, daí veio Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Belém, São Luís, Campos, Porto Alegre e Vitória. Essas são as primeiras santas casas de misericórdia do Brasil. Então, ó, curiosidade. Todas as santas casas citadas foram criadas antes mesmo da Constituição Imperial, a qual prescrevia a organização jurídica do Estado brasileiro em 1824, havendo neste período a prestação de assistência médica por 10 santas casas junto ao território nacional. Então, quando surgiu a Constituição Imperial, eles tentando organizar um pouquinho a saúde no Brasil, né, eles fizeram referências a essa ajuda à população carente. Só que a igreja já tinha feito isso antes, né? Então, antes da Constituição já existia. A Constituição só regulamentou essas santas casas que já existiam, ok? Então, ela veio só para regulamentar, mas já existia. Bom, quando veio a independência do Brasil? Então, olha só. A independência do Brasil e a desigualdade social. Gente, aqui foi uma coisa muito cruel. Olha só. Acompanhem o slide comigo. Após a independência do Brasil em relação a Portugal, quando Dom Pedro II decidiu realizar mudanças urbanas no país, tais como calçamento, iluminação, além de criar órgãos de fiscalização da higiene pública e das condições sanitárias. Então, ó, Dom Pedro II foi muito coerente nas suas atitudes. Ele realmente tinha uma boa intenção, ele realmente queria melhorar as condições de saúde da população. Só que o que aconteceu? Esses órgãos de fiscalização, eles fizeram o quê? Eles expulsaram a população carente para longe. E eles fiscalizavam que a população rica tivesse um atendimento bom em saúde. Então, acompanhe ali o slide. Ó. Em um primeiro momento, a ideia das fiscalizações de higiene sanitária nas cidades parece louvável. Contudo, a prática se destoa de um princípio de saúde pública que atenda toda a população, uma vez que a fiscalização não se ateve exclusivamente às condições sanitárias, mas também sociais, em que indivíduos de maior vulnerabilidade social, os pobres, são expulsos dos grandes centros e obrigatoriamente passam a ocupar as regiões de periferia, formando as favelas brasileiras. Então, se você é pobre, não pode mais morar junto com o rico. Você é obrigado a morar na periferia. E na periferia não tinha esgoto, na periferia não tinha rua pavimentada, na periferia o esgoto era céu aberto, né? Era tudo jogado no rio.
nos dejetos, né? Fezes, urina, tudo ia para o rio. Água suja que usou, tudo para o rio, né? Então, não tinha. A fossa era céu aberto, a periferia era muito, muito, muito pobre. E eles não tinham acesso nenhum à saúde. O único acesso deles à saúde eram as santas casas de misericórdia. Tá? Então, olha o que acontece. Essa população, por viver numa região que não tinha nenhuma infraestrutura, que não tinha nada, que não tinha uma condição de higiene, que não tinha, né, acabava adoecendo muito. Então, o índice de mortalidade de crianças por diarreia, por infecção intestinal, né, por desidratação, por doenças bobas que não precisavam matar, era altíssimo. Por quê? Porque eles não tinham condições de higiene. A fiscalização acontecia só nos bairros nobres. Vamos fiscalizar para ver se existe iluminação pública. No bairro nobre tinha. Vamos fiscalizar para ver se existe uma rede de esgotos. No bairro pobre, no bairro rico existe. Né? Vamos ver se as ruas estão pavimentadas. Sim, o bairro rico está. Mas a fiscalização era só para os bairros nobres. E os bairros pobres eram cada vez mais pobres, formando o quê? Formando as favelas. Cada vez mais as favelas brasileiras. Tá? Bom, então olha só. Essa prática resultou em um controle seletivo das doenças, de modo que as classes sociais privilegiadas apresentam menor risco de desenvolvimento de doenças, né? Pois residiam em grandes centros urbanos, os quais eram atendidos pelos protocolos sanitários e não mantinham contato com as classes desfavorecidas, as quais residiam em periferias desprovidas de condições sanitárias ideais, além da atenção básica em saúde, gerando desigualdade social. Então, se o cara era rico, ele tinha aquele controle, né, das patologias, ele tinha o controle sanitário, ele tinha tudo bonitinho. Se ele era pobre, ele não tinha nada. Era tudo ou nada, gente. Além do que, né, os serviços eram muito caros, né? Uma consulta médica, então, não tinha SUS, não existia SUS. A população tinha que ou pagava ou morria, ou esperava nas filas das Santas Casas de Misericórdia. Né? Então, bem complicado. A abolição da escravidão e as reformas sanitárias. Então, acompanhem lá. Outro marco histórico do Brasil, que também exerceu forte influência na saúde pública, foi a abolição da escravidão em 1888. Com o fim do trabalho escravo, o país se tornou dependente da mão de obra estrangeira para manter a produção de insumos como o café, que representavam a base econômica brasileira. Mas essa população que veio de fora para trabalhar era uma população que estava mais acostumada, né? Então, eram os italianos, eram outras, né? Dependendo da região, por exemplo, para aqui para o sul vieram muitos alemães, né? Para o Paraná vieram muitos italianos, para São Paulo, mais tarde, daí um pouco, vieram
muitos japoneses, né? Então, essa população, ela vinha de uma região onde a saúde pública e as questões de higiene, as questões de saneamento já eram um pouquinho mais desenvolvidas. Então, embora fosse uma população carente, era uma população que exigia algumas coisas. E isso foi importante para que a saúde pública no Brasil crescesse um pouco. Porque, embora pobres, trabalhando em condições de trabalho desumanas, porque a quantidade de horas de trabalho que eles eram submetidos era uma coisa absurda, porque não existiam leis trabalhistas. Hoje em dia existem leis trabalhistas que têm por objetivo proteger o trabalhador. Naquela época não tinha. Não tinha nada de lei trabalhista. Então, o trabalhador, ele era submetido quase que a um trabalho escravo. Porque ele trabalhava 14, 16 horas dentro de uma fábrica, por exemplo, ou numa lavoura. Né? Então, eles eram a mão de obra depois que aconteceu a abolição da escravatura. Paralelamente, acompanhem lá o slide, por favor. Paralelamente a esse cenário, em meados dos anos de 1900 e 1920, o Brasil ainda sofria com o acometimento de doenças da população, em especial as doenças transmissíveis, de modo que esses problemas epidemiológicos e sanitários impactam na economia, em virtude de esta depender da força de trabalho e da imigração. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Olha lá, em meados dos anos de 1900 e 1920, o Brasil sofria com o acometimento de doenças da população, em especial as doenças transmissíveis. Tá? A minha pergunta é, isso aconteceu em 1900 a 1920. Isso não acontece mais, né, gente? Só um minuto, gente. Só um minutinho. Oi, pessoal, desculpem. Então, a minha pergunta é, em meados dos anos de 1900 e 1920, o Brasil ainda sofria com o acometimento de doenças da população, em especial as doenças transmissíveis. Então, a minha pergunta é, isso acontecia só em 1900, 1920? Isso acontece agora, não? Acontece agora também. Acontece atualmente, principalmente nos casos de doenças transmissíveis. Né? Não estou falando de Covid, gente. Covid é uma pandemia, uma coisa que fugiu do controle. Tá? Eu estou falando... Mas, professora, nessa época também teve o problema com a varíola e a vacina. Então, Covid e varíola tá na mesma. E o povo revoltou do mesmo jeito, ficou achando muito uma vacina igual.
Aham, teve Wendel, você viu o filme? Não, mas eu tô fazendo um trabalho que eu tô Ah, tendo que ver isso, então. Wendel, não acredito que você não viu o Ah, filme. só desculpa, eu vou ver. Olha lá, o Felipe escreveu. Ainda acontece atualmente. Os casos de doenças transmissíveis ainda estão presentes, pois algumas pessoas ainda não têm conhecimento de acesso para fazer exames. E não é só o acesso para fazer o exame, né, Felipe? Não tem condições básicas de saúde, de higiene, né? Então, não tem condições sanitárias, não tem condições de mínimas de saúde. Né? O que vai acontecer? Moram numa favela, por exemplo, numa casa onde mora uma casa com 10 pessoas, falta d'água, falta de um esgoto, falta de um. Né? Acaba havendo uma contaminação muito grande, ainda hoje. Tá? E é claro que uma população doente, né? Naquela época, ainda que a mão de obra era escassa, ainda atrapalhava a parte de trabalho, né? Mas eu não estou falando do trabalho, eu estou falando da saúde da população. Tá? E isso é um problema que a gente fala aqui, em meados de 1900, 1920. Não, isso acontece até hoje. Vai numa favela lá no Rio. As nossas favelas aqui são um paraíso perto das favelas de lá. Perto das favelas, né, em São Paulo, Rio. Vai para um sertão, gente, onde a pessoa, para chegar num atendimento de saúde, tem que andar horas e horas. Não chega. Né? Se tiver condução para ir até lá. Então, existem muitos problemas ainda hoje que acometem a população aqui. Então, esse cenário, né? Teve a abolição da escravidão, mas, embora tenham vindo as reformas sanitárias, tem muita coisa para melhorar ainda. Olha lá, ó. A fim de solucionar tais questões, algumas reformas urbanas e sanitárias ocorrem nas grandes cidades, principalmente em regiões portuárias, visando a recepção dos estrangeiros. Uma vez que as doenças são controladas e a população se encontra saudável, não há comprometimento da capacidade produtiva, bem como da economia. Então, vejam que o foco deles era que não prejudicasse o trabalho. O foco deles era que a população não adoecesse para poder continuar trabalhando. Né? Então, os primeiros lugares pobres a serem a ganharem recursos sanitários foram os portos. Por quê? Porque os portos eram também uma porta de entrada para doenças. Né? Continua sendo até hoje. Continua sendo até hoje. Bem isso. Continuando lá, ó. Além das reformas sanitárias, houveram as campanhas de vacinação. Gente, aqui, ó. Olha lá, agora nós vamos falar lá da varíola. Né? As campanhas de vacinação coordenadas pelos sanitaristas, que tinham como objetivo imunizar a população e impedir a disseminação de doenças. Essas medidas sofreram certa resistência a partir de revoltas populares, cuja motivação se deu pela falta de informação frente às ações praticadas, onde o médico Oswaldo Cruz se destacou a enfrentar tais revoltas,
como a defesa da vacinação obrigatória contra a varíola. Tá? Então, gente, era assim, como a gente falou no comecinho da aula, a vacina foi imposta. Ninguém foi lá e explicou para a população por que tinha que se vacinar. E aí, a população ficou com medo dessa vacina, né? A população disse, poxa, vou tomar uma vacina aqui, não sei nem para que serve essa vacina, né? Então, a população ficou receosa com isso. E se revoltou. A população não queria. E teve mais, né? Tinha um caso infectado, eles entravam, por exemplo, eles invadiam as casas, pegavam as roupas de cama, pegavam os colchões, queimavam tudo aquilo. Eles fizeram, era uma briga, era uma batalha grande contra a vacinação e contra a varíola. Né? Então, foi uma grande batalha contra a varíola. E a população se revoltava. A população não queria tomar a vacina. E daí foi imposto. Não, vai tomar. E eles Senão chegavam ia preso. lá. Hã? Senão ia preso. Não, eles chegavam lá É, com a polícia e aplicavam na marra. sim. Não tinha o não querer. Né? Não tinha o não querer. No filme, aquele filme que vocês não viram, tem uma parte bem legal sobre a vacinação. Vejam, por favor. Eu vou mandar o link de novo para vocês lá no grupo, tá bom? Tem a música da vacina, professora? Acho que não. É que tem uma musiquinha dessa vacina aí, tem tipo um sambinha que eles fizeram. Como que é a música da vacina? Eu vou ler, né? Não vou cantar, óbvio. Vem no braço do Zé Povo, chega um tipo e logo vai, enfiando aquele troço, a lanceta e tudo mais. Mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês vá gemendo na vacina ou então vá pro xadrez. Ah, Nora, faltou você cantar pra gente. Cante pra É, gente. faltou, né? É bem legal, eu já assisti. Sora, se pedir com jeito, a Bianca canta, ela disse aqui. Eu acho que é o Wendel que tá Pega, doidinho para cantar. pega o violão, Não, Wendel. eu, Pega o eu violão. toco só, mas a Bianca canta. Ai, que legal. É, Nath, mas é o sambinha que eles fizeram para tipo, dar uma chamada no povo, né? aham, que legal, que legal. Bem bacana. Gostei, gostei. Eu não conhecia, olha só. Ah, que legal. Então, né, eles se revoltaram porque o que faltou? Informação. Gente, semana passada faleceu uma médica conhecida minha, pediatra. Uns dias antes faleceu a irmã dela e uns dias antes faleceu o filho dela. Os três de Covid. Eles optaram por não se vacinar. Ela, médica, pediatra, médica, optou por não se vacinar. Então, ela, ela tinha um filho, esse filho já estava com uns 30 e poucos anos. Ela dedicou a vida para aquele filho. Viu o filho morrer. Viu a irmã morrer. E morreu também. Foi a última a morrer. Morreu na sexta-feira agora. Essa sexta-feira. Porque não tomou vacina.
tudo bem, vai tomar, não é garantia, né? Tomar vacina, pode pegar, pode. Mas, poxa, a gente está vendo aí como houve uma redução gigantesca nas mortes. Mas isso é falta de informação, ou informação cruzada, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um põe medo na população, o outro, né? Um diz, vai ter, se tomar vacina tem AVC. Outro, se tomar vacina, vai ter uma trombocitopenia. Se tomar vacina vai ter, não adianta nada, né? O outro ainda está esperando virar jacaré, né? Então, quer dizer, bem isso. Acesso à informação eles tinham, mas é assim, acabam questionando a informação, né? E porque é muita informação desencontrada, né? Tem muita gente que fala muita coisa sobre a vacinação, e daí. Isso hoje em dia, que a gente tem internet, que a gente tem televisão. Agora, naquela época, não tinha nada disso. Nem televisão tinha. Quer dizer, a falta de informação naquela época era uma coisa, gritante, né? As pessoas não tinham informação e por isso se revoltavam. Por isso não queriam tomar vacina. Acompanhem lá comigo. Olha que importante isso aqui. Ainda nesse período, surgem as caixas de aposentadoria e pensão, que se referem a garantias de proteção por ocasião da velhice e de enfermidade dos trabalhadores. Mais uma vez, no campo teórico da coisa, soa como algo que favorece a população. Contudo, na prática, que evidente que mais uma vez gera uma desigualdade social, pela razão de o acesso aos serviços de saúde passam a estar atrelados à força de trabalho, ou seja, quem tem trabalho tem saúde, quem não tem terá acesso somente às santas casas. Então, tudo bem, está protegendo só o trabalhador, mas já é um começo. As caixas de aposentadoria e pensão é o primeiro rascunho de uma aposentadoria. É o primeiro rascunho. Tinha que contribuir. Se não contribuísse, não tinha direito. Se não contribuísse, não poderia usar o serviço de saúde. Então, o público começou a receber um serviço de saúde, só que era restrito a quem pagava essas caixas de aposentadoria e pensão. Senão, não podia usar. Tá? Mas é um rascunho, é um início. Então, ele foi muito importante porque ele deu esse pontapé inicial. Funcionou? Não funcionou. Mas é um rascunho. Quer falar alguma coisa, Claudenice? Já fechei lá. Uhum. Ok? Então vamos lá. As regulamentações legais em saúde. A ideia da promoção de saúde para garantir a força de trabalho ganhou força junto ao governo de Getúlio Vargas, que assumiu o comando do Estado em 1930. Gente, olhem bem essa frase. A ideia da promoção da saúde para garantir a força de trabalho. Não é para garantir a saúde da população, não. É para garantir que o trabalhador não adoeça e ele possa continuar trabalhando. Tá? Assumiu força junto ao governo de Getúlio Vargas. Mas, beleza, porque começaram a surgir
as leis trabalhistas. Começaram a surgir leis que vão favorecer a população, de uma forma ou de outra, embora o objetivo fosse o trabalho, acaba favorecendo a população. Para estimular esse princípio, textos legais entraram em vigor, concedendo direitos aos trabalhadores. Tá? Concedendo direitos aos trabalhadores. Por exemplo, pela Constituição de 1934, o direito à assistência médica e a licença maternidade. A mãe passa a ter 30 dias para ficar junto com o seu bebê. Antes ela tinha filho num dia, no outro dia estava indo trabalhar, gente. Conseguiu levantar da cama, vai trabalhar. Porque se ela não trabalhasse, ela não recebia. Os dias que ela ficava em casa se recuperando eram descontados do seu salário. Se ela ficasse 10 dias para se recuperar, 10 dias que ela não recebia. E daí vai comer como? Se ela demorasse, então, aquela mãe acabava de ter filho e já estava indo para o trabalho. Porque não tinha como. Né? Não tinha como ela ficar em casa. Porque daí ela não ia receber. Não ia ganhar. Então, ela precisava receber. Nisso implica o aleitamento materno. Né? A mãe vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Como é que ela vai amamentar o seu bebê? A imunidade materno-infantil, que é transmitida através do leite. Né? Não tem. Não tem essa transmissão da imunidade materno-infantil. Os anticorpos que a mãe transfere para o seu bebê no leite. E aí, como é que fica? Não fica. Ela tem que trabalhar. Mas aqui, ó, em 1934, ela passa a ter direito a uma licença maternidade. A ganhar um salário durante 30 dias no seu pós-parto. É um marco importantíssimo. Olhem lá. Outro marco nesse período condiz com a aprovação da consolidação das leis de trabalho, tá? De 1943, um pouquinho mais tarde, ó, que estabelece as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Por exemplo, a instituição de salário mínimo e a obrigatoriedade de benefícios de saúde. Tá? Porém, a concessão do acesso à saúde ainda permanece vinculada exclusivamente à classe trabalhadora e aos mais ricos. Então, o que acontece? Se você trabalha, você é descontado lá do seu salário, né? Para que você possa ter acesso à saúde. Se você não trabalha, não tem acesso. Tá? As conferências nacionais de saúde. As conferências nacionais de saúde representam um importante marco na avaliação do estado de saúde da população, as quais, mediante discussão de situações vivenciadas pelas comunidades, elaboram diretrizes de políticas em saúde pública. Ao todo, já ocorreram 16. A primeira, em 1941, e a última, em 2019. Onde, em cada conferência, foram abordados diferentes temas relacionados à saúde. Então, as conferências nacionais de saúde, elas são importantes, por quê? Porque elas vão dar uma noção de como está a saúde da população.
como que a saúde da população está sendo tratada? Quais são as questões de saúde pública que precisam ser melhoradas? Tá? Olha lá, dentre os temas discutidos junto à terceira Conferência Nacional de Saúde, em 1963, destacou-se a proposta de um Plano Nacional de Saúde. Sabem o que é isso, né? É o SUS. Onde muitos estudos fundamentaram duas possibilidades. A primeira se referia à criação de um sistema de saúde com direito universal, ou seja, acessível a toda a população, e a segunda condizia com a descentralização do sistema de saúde, cujo protagonismo da operação se daria junto aos municípios. Contudo, poucos meses após a terceira Conferência Nacional de Saúde, em razão da crise política que o país vivia, né, que veio a Revolução de 64, né, ocorreu a intervenção militar, a qual permaneceu entre os anos de 1964 até 1985. Então, o país sofreu intervenção militar. E isso mudou toda a configuração, né? Mudando, assim, toda a estrutura política do Brasil, inclusive as medidas na área da saúde, que inicialmente destinaram as responsabilidades de atenção primária aos municípios, que estruturaram políticas públicas através das secretarias municipais de saúde e conquistaram atenção em âmbito estadual e federal. Então, começou no município, foi para o estado e acabou virando uma questão nacional. A reforma sanitária e o direito universal à saúde. Em razão da constante polarização que a saúde pública sofreu ao longo dos anos, diversos movimentos sociais se levantaram em busca de políticas públicas de saúde que atendessem à necessidade da população. As conferências nacionais em saúde contribuíram significativamente para a abordagem do tema em questão, paralelamente aos demais movimentos, como a reforma sanitária. Quer dizer, quais as políticas públicas que precisam ser feitas? O que precisa ser mudado? Quais as reformas que precisam ser feitas em termos de lei para que a população tenha direito? A reforma sanitária foi constituída pelo Corpo Técnico de Saúde, intelectuais, pesquisadores de instituições de referência, movimentos sociais e partidos políticos. A grande ideia difundida junto à reforma se dá pela compreensão do processo saúde-doença como um aspecto social e não exclusivamente biologicista, ou seja, concedendo um conceito ampliado de saúde. Então, vamos ver qual é o conceito saúde e doença para que a gente possa aplicar. O que a população precisa? A população precisa de saúde, mas de que forma? Saneamento básico, precisa de saúde física e mental, né? Precisa de apoio na maternidade, ela precisa de um pré-natal, ela precisa de um pós-natal, ela precisa de uma assistência ao idoso, ela precisa de saneamento básico, ela precisa de esgoto, ela precisa de alimentação, ela precisa de lazer, ela precisa de moradia. Né? O entendimento de que muitos fatores causais das doenças estão associados às condições sociais e que, consequentemente, as intervenções através de políticas públicas em saúde não devem se basear exclusivamente no aspecto clínico assistencial da doença, mas também na melhora da qualidade de vida e do bem-estar social. Foi discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, a qual serviu como subsídio para a elaboração dos artigos voltados à saúde, junto à Constituição Federal de 1988. Gente, 86, 88, são pouquíssimos anos. São 30 e poucos anos atrás. Foi ontem isso. A saúde no Brasil está engatinhando.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, consolida que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Olha o que mudou. Agora, ela passa a ser dever do Estado, abordando outros aspectos e princípios relacionados à saúde, conforme a redação dos artigos 196 a 200. Quais são os outros princípios? É a moradia, é o saneamento básico, é a alimentação, é o estudo, é o lazer, tudo isso faz parte da condição social. Se o camarada não tem estudo, ele não vai saber como agir frente a uma determinada situação. É a falta da informação. Gente, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Tá? Então, olha só. Apesar da grande conquista dos princípios de saúde pública descritos na Constituição Federal de 1988, a criação do Sistema Único de Saúde, SUS, ocorreu a partir da formulação de leis orgânicas de saúde, a saber, a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. E a Lei 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Tá? Então, a Lei 8.142 diz assim, que a comunidade tem direito de participar da gestão do SUS. Tá? Desde recurso financeiro, sobre o que deve ser feito, quais as áreas de necessidade, né? Mas é claro que essa participação da comunidade é uma coisa ínfima. Né? Então, a saúde pública contemporânea contempla todas as conquistas alcançadas ao longo de sua história. Contudo, diversos são os desafios para que se pratique todos os direitos da população na promoção à saúde. Por isso, a participação social na elaboração de políticas públicas em saúde é fundamental para a sua eficácia, garantindo, assim, a melhora na qualidade de vida e do bem-estar social. Então, vejam, a criação do SUS foi um marco. A criação do SUS mudou tudo, porque agora não é só o trabalhador que tem direito, agora toda a população tem direito. E mais, o dever passa a ser do Estado. Ok? Então, isso é um marco importantíssimo. Gente, vejam o filme, vejam o filme, vejam o filme, vejam o filme. Ele é importante, não deixem de ver. Tá? Lição de casa, é 1 horinha de filme. É bem rapidinho. Dá para ver no celular, no computador, qualquer lugar. É rápido. Tá bom, professora, eu vou ver o filme. Que bom. Gente, dúvidas sobre a aula de hoje? Deixa eu ver. Deixa eu ver ali o que o Felipe falou. Um marco que mudou muita coisa na realidade que vivemos hoje em dia. Vou ver o filme também. Veja, Felipe, veja. Vejam todos, tá? Lição de casa, não esqueçam. Tranquilo hoje, professora. Obrigada. Tá bom, hoje estava bem tranquilinho, né? Gente, um beijo bem vou grande ensaiar para com ele. todos. Boa Vou semana. ensaiar com ele a musiquinha. Ensaia a musiquinha. Manda Hoje eu toco violão. Manda lá no WhatsApp pra gente você cantando. Boa semana, gente. Tchau, professor. Beijo. Tchau. Tchau. Prof, eu já respondi a atividade de frequência. Obrigada, Felipe. Isso aí.